Você sabia que em Rhode Island existe uma lei sobre picles? Neste estado único, há uma regra curiosa que proíbe jogar picles de carros em movimento nas estradas. Embora isso possa parecer engraçado, a história dessa lei se baseia na segurança e no bom senso. Os legisladores queriam garantir que todos os petiscos, especialmente os escorregadios como os picles, ficassem dentro do carro durante a viagem. Imagine um picle voando pelo ar. Isso pode distrair os motoristas e causar acidentes. Essa lei destaca a importância de dirigir com responsabilidade e manter a segurança nas nossas estradas. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma viagem com um pote de picles, lembre-se de mantê-los dentro do carro. A estranha lei de Rhode Island nos lembra que até nossos petiscos favoritos devem ser consumidos com cuidado. Quais outras leis estranhas você acha que existem no país? Incrível, mas a saliva de morcegos vampiros pode salvar vidas. Esse fato interessante destaca uma substância única encontrada na saliva desses morcegos, o desmopla, um anticoagulante natural. Cientistas descobriram que essa molécula pode ajudar a prevenir a coagulação do sangue, tornando-se potencialmente valiosa para o tratamento de vítimas de AVC. Como cada minuto conta durante um AVC, os pesquisadores estão estudando uma versão sintética do desmopla para descobrir se ela pode prolongar o tempo para um tratamento eficaz. Mantendo o fluxo sanguíneo no cérebro por mais tempo, esse tratamento pode levar a melhores resultados de recuperação para os afetados por AVC. A ideia de usar substâncias de origem animal na medicina não é nova, mas as novas propriedades da saliva de morcegos vampiros oferecem uma visão fascinante do mundo selvagem das inovações científicas. Será que a saliva desse morcego realmente contém a chave para um avanço na ciência médica? Porque o árabe é a língua mais falada na África. O árabe é a língua com mais falantes no diverso continente africano. Essa região multilingüe abriga muitos idiomas, mas o árabe se destaca devido à sua grande influência histórica, cultural e religiosa. A língua é especialmente comum nos países do norte da África, como Egito, Argélia e Marrocos, onde é o primeiro idioma ou amplamente utilizado como o segundo. Mais de 200 milhões de pessoas falam árabe no dia a dia, desde os vibrantes mercados até a educação formal. A disseminação do árabe começou no século VII, quando o Islã e o Alcorão ajudaram a unir os falantes de árabe na região. Hoje, o árabe é importante não apenas para a identidade cultural, mas também desempenha um papel fundamental no comércio e na diplomacia. Com o crescimento da população e do poder econômico, a importância do árabe só tende a aumentar. Então, da próxima vez que você pensar nas línguas da África, lembre-se da rica diversidade que o árabe traz ao continente. Você consegue imaginar como é a comunicação com tantas línguas diferentes? Você sabia que os gramados usam 9 bilhões de galões de água? É uma quantidade impressionante que os gramados residenciais nos Estados Unidos consomem diariamente, tornando-os grandes consumidores de água no país. Imagine, essa quantidade de água seria suficiente para encher mais de 13 mil piscinas olímpicas. Considerando que muitas pessoas cuidam de seus espaços verdes, não é surpresa que os gramados representem uma parte significativa do consumo de água nas casas. Muitos proprietários não percebem como a grama exuberante deles afeta as fontes de água locais. Fatores como o clima, o tamanho do gramado e os métodos de cuidado influenciam a quantidade de água necessária. Mas há boas notícias. Ao usar métodos de irrigação inteligentes e escolher plantas resistentes à seca, podemos manter nossos gramados saudáveis enquanto economizamos água. Não é incrível pensar que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no nosso meio ambiente? Veja o que realmente acontece quando você compartilha seu boletim. Em vários países, incluindo os Estados Unidos, é ilegal postar uma foto do seu boletim de voto preenchido. Essas leis existem para proteger a integridade da votação, evitando problemas como a venda de votos e a pressão sobre os eleitores. Quando as pessoas compartilham seus boletins, podem, sem querer, incentivar outros a pagar por votos ou pressionar amigos e familiares a votarem de uma certa maneira. Essas ações comprometem a justiça das eleições e podem ter consequências sérias. Dependendo de onde você mora, violar essa lei pode resultar em multas ou outras punições. Também é importante considerar o motivo pelo qual você compartilha a imagem. Se parecer que você está tentando influenciar o voto de alguém ou promover um candidato, as consequências podem ser ainda mais severas. Portanto, da próxima vez que você pensar em tirar uma foto, lembre-se dos riscos envolvidos e mantenha seu voto em segredo.
E isso pode te surpreender. As fêmeas precisam acasalar para se manter saudáveis. As fêmeas de furão, carinhosamente chamadas de Jills, têm uma necessidade de saúde única que muitos donos de pets podem não conhecer. Quando uma Jill entra no cio, seu corpo produz uma quantidade significativa de estrogênio. Se ela não acasalar durante esse período, os níveis de estrogênio podem se elevar perigosamente, resultando em uma condição conhecida como toxicidade estrogênica. Essa condição causa não apenas desconforto, mas também pode levar a problemas de saúde graves, como anemia potencialmente fatal. O estrogênio em excesso interfere na produção de glóbulos vermelhos, resultando em contagens sanguíneas perigosamente baixas e, consequentemente, na entrega inadequada de oxigênio por todo o corpo. Para proteger suas Jills, os donos de furões devem estar informados sobre práticas de reprodução responsáveis e a importância do cuidado veterinário. Em alguns casos, se a reprodução não for viável, os veterinários podem oferecer tratamentos para ajudar a regular os níveis hormonais. Cuidar das Jills significa não apenas mantê-las como pets, mas entender e atender às suas necessidades específicas de saúde para garantir que tenham vidas longas e felizes. Você sabia que a Finlândia é o país mais feliz? De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2019, esse país nórdico ficou em primeiro lugar, e muitos se perguntam o que o torna tão alegre. Entre os fatores que contribuem para a felicidade dos cidadãos estão o forte senso de comunidade, uma educação de qualidade e acesso à saúde. Na Finlândia, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma prioridade. As pessoas desfrutam de generosas férias pagas e encontram tempo para atividades sociais. O país também é famoso por sua incrível beleza natural. Florestas deslumbrantes e milhares de lagos promovem o lazer e o relaxamento. Curiosamente, sistemas sociais de apoio fortes criam uma rede de proteção, fazendo com que os habitantes se sintam seguros em tempos difíceis. Os finlandeses também valorizam a honestidade e a confiança, tanto nas relações pessoais quanto no governo, o que cria um ambiente estável. Talvez seja essa abordagem direta e prática que contribua para a sensação de bem-estar e satisfação. Em um mundo cheio de estresse e distrações, podemos aprender algo com o estilo de vida feliz da Finlândia. Inscrever-se no canal é uma ótima maneira de acompanhar novos conteúdos. Sempre que você clica no botão de inscrição, recebe os últimos vídeos ou atualizações diretamente no seu feed. Isso significa que você não precisa mais ficar procurando ou se perguntando se um novo vídeo foi lançado. Seja aulas, blogs ou conteúdos educativos, a inscrição permite que você mergulhe em seus temas favoritos sem perder nada importante. Além disso, muitas plataformas oferecem notificações para que você saiba instantaneamente sobre novos lançamentos. É como ter um assistente pessoal que acompanha novos conteúdos de acordo com seus interesses. Então, por que esperar? Junte-se à nossa comunidade e vamos explorar juntos conteúdos incríveis. Você será o primeiro a saber sobre atualizações emocionantes e novas aventuras. Surpreendentemente, é um fato que as abelhas constroem com cera. No fundo de cada colmeia existe uma estrutura incrível conhecida como favo de mel, uma obra-prima da arquitetura da natureza. Cada célula tem uma forma hexagonal perfeita, um design que maximiza a capacidade de armazenamento enquanto minimiza a quantidade de cera necessária. Notavelmente, essa cera não é coletada de outras fontes. Em vez disso, as abelhas operárias a produzem consumindo mel e transformando-o em cera com glândulas especializadas, localizadas em seus abdômenes. Com suas mandíbulas, elas moldam habilidosamente essa cera em uma rede intrincada de cerca de 100 mil células hexagonais a partir de apenas 1 kg de cera, fornecendo abrigo para mel, pólen e larvas em desenvolvimento. Mas o favo de mel tem um propósito além do simples armazenamento. Ele desempenha um papel crucial em manter o ambiente interno da colmeia a uma temperatura constante de cerca de 35 e 60% de umidade, graças ao trabalho diligente das abelhas e ao design estratégico do favo. Além disso, a cera contém enzimas antibacterianas, protegendo a colônia de mofo e patógenos prejudiciais. Essas estruturas não são apenas funcionais, elas representam uma maravilha biológica, moldada pelo instinto e aprimorada ao longo das gerações, exibindo uma precisão e eficiência inigualáveis que até superam as façanhas arquitetônicas humanas. Você sabia sobre a incrível pele do Shar-Pei? Essa raça única se destaca não só pela aparência adorável, mas também por uma característica biológica interessante.
O Shar-Pei é conhecido por sua pele grossa e enrugada, que contém muito ácido hialurônico. Essa substância ajuda a reter a umidade, mantendo a pele forte e elástica. O ácido hialurônico desempenha um papel importante no organismo, sendo comum nos tecidos conectivos e ajudando na hidratação. Para o Shar-Pei, isso significa que sua pele pode permanecer macia, permitindo que se movam livremente. As rugas características dessa raça não servem apenas para a beleza. Elas criam uma barreira única contra poeira e sujeira, protegendo a pele sensível por baixo. Enquanto muitos cães enfrentam problemas de pele seca e irritações, a composição única do Shar-Pei ajuda a manter sua pele em ótimo estado. Então, da próxima vez que você ver um desses adoráveis e enrugados, lembre-se de que essas dobras encantadoras estão cheias de ciência e desempenham um papel importante em sua saúde. E se eu te contar sobre os túneis secretos de Erdstall? Esses misteriosos corredores subterrâneos encontrados em toda a Áustria e Baviera datam do século XII ou até antes. Construídos com dimensões muito estreitas, os túneis nos fazem questionar seu propósito. Existem teorias de que eles poderiam ter servido como locais de retiro religioso, rotas de fuga ou locais de armazenamento, mas ninguém sabe ao certo. É surpreendente que muitos túneis cheguem a ficar abaixo do nível da água, levantando questões sobre como foram construídos e usados sem inundação. Apesar da sua idade, os pesquisadores quase não encontraram artefatos nesses túneis, o que aumenta o mistério. Seriam eles restos de uma sociedade secreta ou apenas caminhos esquecidos de uma época passada? A falta de provas concretas gera especulações sem fim. A exploração desses túneis desperta a imaginação, conectando-nos a um passado cheio de mistérios e possibilidades. Você sabia que a saliva enche 2 piscinas olímpicas? Esse fato incrível destaca como nossos corpos produzem saliva constantemente, um líquido essencial para a digestão e a saúde bucal. Em média, uma pessoa produz entre 0,5 a 1,5 litros de saliva por dia, totalizando cerca de 25 mil litros ao longo da vida. A saliva desempenha um papel fundamental na quebra dos alimentos, facilitando a deglutição e a digestão, além de ajudar a manter a boca limpa. Ela contém enzimas que iniciam o processo digestivo e substâncias que combatem bactérias nocivas. Imagine quanta saliva você produz diariamente, sem nem perceber. Então, da próxima vez que você estiver salivando, durante sua refeição favorita, lembre-se de que é a maneira do seu corpo garantir que você aproveite o sabor ao máximo. Não é surpreendente como algo que parece insignificante pode ter tanta importância. Surpreendentemente, é um fato que as hienas não riem de alegria. O icônico riso da hiena manchada revela um dos sistemas de comunicação mais complexos entre os mamíferos. Cada riso, risadinha ou grito serve como um sinal social importante, fornecendo informações sobre idade, sexo, estado emocional ou até mesmo posição social dentro do clã. Quando as hienas se envolvem em disputas por comida, seus vocalizações indicam submissão, enquanto durante as caçadas, usam esses sons para coordenar estratégias com os membros do grupo. Surpreendentemente, os cientistas identificaram mais de 30 tipos distintos de chamadas, cada uma adequada a diferentes contextos sociais e situações. A intensidade e a frequência com que uma hiena ri também podem indicar seu nível de fome ou estresse, revelando insights mais profundos sobre as necessidades do animal. Por exemplo, durante caçadas cooperativas, seus sinais vocais são vitais para coordenar emboscadas e manobras de flanqueio. Assim, longe de ser apenas barulho, o riso das hienas é uma forma estruturada de comunicação que desempenha um papel essencial na dinâmica social de suas sociedades astutas, lideradas por fêmeas. Que outros segredos essas criaturas fascinantes podem esconder? Sim, os gregos realmente amavam os simpósios. Esses encontros vibrantes não eram apenas festas, eram centros culturais, onde as pessoas se reuniam para discussões animadas, leitura de poesias, e sim para beber vinho de forma séria. Imagine uma sala cheia de pensadores, artistas e pessoas comuns, confortavelmente acomodados com suas bebidas cuidadosamente preparadas. O anfitrião tinha um papel importante, controlando a mistura de vinho e água para criar a atmosfera certa. Muito água poderia estragar o clima, enquanto muito vinho poderia levar a discussões bêbadas. Os simpósios eram locais para debater ideias e trocar arte, permitindo que os participantes mostrassem suas habilidades e competissem de forma amigável.
Essa mistura única de elementos intelectuais, artísticos e sociais fez dos simpósios uma base da cultura grega antiga, deixando um legado que ainda influencia os encontros modernos. Que legado incrível! Você sabia que o chocolate era embrulhado em papel alumínio? Em 1910, a empresa suíça Alkin apresentou o papel alumínio como material de embalagem, usando-o inicialmente para envolver o delicioso chocolate. Essa abordagem inovadora aproveitou as propriedades únicas do alumínio, como flexibilidade e capacidade de bloquear a luz, tornando-o ideal para proteger os produtos. Ao contrário do papel e de outras embalagens, o papel alumínio mantém a frescura, evitando a entrada de luz, umidade e ar. Quando as pessoas descobriram esse material incrível, sua popularidade cresceu rapidamente e logo se tornou indispensável nas cozinhas do mundo todo. Hoje, seja para cobrir sobras de comida ou para criar uma mesa festiva com pratos bem embrulhados, o papel alumínio é um item essencial em cada lar. É surpreendente que essa simples camada metálica tenha começado sua trajetória envolvendo barras de chocolate. Quem diria que algo tão comum tem um começo tão doce? No mundo da cartografia, a criatividade é tão importante quanto a precisão. Para proteger seu trabalho, os cartógrafos frequentemente inventam cidades e vilarejos fictícios. Essa estratégia inteligente torna suas obras únicas e dificulta a cópia. Imagine criar um mapa detalhado de um lugar imaginário com ruas, parques e atrações que não existem na realidade. Ao incluir essas localidades fictícias, os cartógrafos mostram originalidade e complicam a vida de quem quer roubar suas ideias. Essa abordagem não só destaca o talento artístico do cartógrafo, mas também adiciona um elemento de diversão. Quem não gostaria de explorar uma cidade que existe apenas no papel? Então, da próxima vez que você olhar para um mapa, lembre-se, esses lugares imaginários podem esconder segredos reais do mapa. Por que o olho humano vê 10 milhões de cores? Essa incrível habilidade é causada por milhões de pequenas células em nossos olhos, chamadas cones, que são sensíveis à luz vermelha, verde e azul. Quando a luz atinge esses cones, eles enviam sinais para o nosso cérebro, onde acontece toda a mágica. O cérebro interpreta esses sinais e nos permite perceber um amplo espectro de cores. Imagine um pôr do sol com tons de laranja, rosa e roxo. Tudo isso é graças a esse processo maravilhoso. No entanto, existem criaturas como o louva-a-Deus, que têm uma visão ainda mais complexa. Eles possuem até 16 tipos de receptores de cores, o que lhes permite ver cores que vão além da nossa imaginação, como a luz ultravioleta. Embora os humanos possam desfrutar de um mundo colorido, a percepção do louva-a-Deus é como olhar para um espectro completamente diferente. Essa diferença destaca quão diversa é a vida e como a evolução molda a percepção de maneiras únicas. Não é incrível que nossos olhos nos permitam ver tantas cores, mas ainda deixem algumas perguntas sem resposta? Você pode se surpreender. Volvo de 1966 dura para sempre. É incrível, mas este carro clássico percorreu mais de 3 milhões de milhas, estabelecendo um recorde mundial de quilometragem entre todos os carros. Ao volante estava Irv Gordon, um fã dedicado da Volvo, que comprou o carro em 1966 por apenas $4.000. O que distingue esta Volvo não é apenas a quilometragem, mas também sua durabilidade e design, que mostram a qualidade da engenharia pela qual a Volvo é conhecida. Com reparos mínimos e manutenção regular, Irv manteve seu carro favorito funcionando por décadas, inspirando muitos amantes a valorizar modelos antigos. Seja para ir ao trabalho ou para uma viagem longa, esta Volvo prova que, com os devidos cuidados, os carros podem durar muito mais do que normalmente esperamos. Não é interessante pensar nas histórias que este carro poderia contar após todas as suas viagens? Você sabia que é possível surfar sem ondas? O Flightboard é uma prancha elétrica inovadora que leva a diversão do surf a um novo nível. Criado pelo recordista mundial David Truer, esse dispositivo incrível permite que você deslize sobre a água em velocidades impressionantes, sem precisar de ondas do oceano. Como funciona? O Flightboard é equipado com um motor elétrico e uma bateria recarregável, proporcionando uma experiência de surf estável e ecológica. Imagine-se acelerando em lagos ou águas calmas, controlando a velocidade apenas com um controle remoto. É perfeito para quem ama aventuras, mas não mora perto do oceano ou quer surfar em condições menos ideais.
Não importa se você é um surfista experiente ou um iniciante, o Flightboard abre um novo mundo de esportes aquáticos. Que tal experimentar e ver por si mesmo? Acredite ou não, mas Alexandre, o Grande, tinha um guru indiano. Essa conexão interessante se desenvolveu durante as campanhas de Alexandre na Índia. O guru, conhecido por sua sabedoria e compreensão espiritual, viajava com o exército, oferecendo conselhos e apoio. No entanto, o final dessa história foi trágico. Após um ato de autoimolação, uma ritual de sacrifício, o exército tentou honrar sua memória de uma maneira bastante inadequada, com uma competição de bebida. Os soldados, querendo provar sua bravura, beberam uma quantidade enorme de vinho, alguns chegando a 13 litros de bebida forte de uma só vez. Essa competição perigosa resultou em um desfecho triste. 42 soldados morreram de intoxicação alcoólica, incluindo o infeliz vencedor. Esses incidentes nos lembram das extremidades que surgem tanto da devoção quanto da diversão imprudente. Como um evento assim pôde acontecer nas fileiras de um dos maiores exércitos da história. Você já se perguntou por que a Suíça promove a paz global? A Suíça conquistou sua reputação como um território neutro, se mantendo afastada de conflitos por mais de 200 anos. Essa neutralidade não é apenas uma escolha passiva, ela está ativamente integrada à cultura e identidade suíças. Localizada no coração da Europa, a Suíça abriga várias organizações internacionais importantes, como a Cruz Vermelha Internacional e a Organização Mundial da Saúde. Essas organizações foram atraídas pela estabilidade política e pelo compromisso com a diplomacia da Suíça. A Cruz Vermelha Internacional, fundada em Genebra em 1863, é um símbolo de ajuda humanitária, dedicada a apoiar aqueles afetados por guerras e desastres. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde desempenha um papel fundamental na melhoria da saúde global, enfrentando pandemias e buscando melhores sistemas de saúde ao redor do mundo. Ao servir como um centro para essas instituições críticas, a Suíça desempenha um papel essencial na promoção do diálogo e da cooperação global. Portanto, da próxima vez que você imaginar a Suíça, lembre-se, não se trata apenas de paisagens pitorescas e chocolate delicioso. Trata-se também de seu firme compromisso em cultivar a paz e a colaboração em uma escala internacional. Os padrões de cuidados pessoais mudaram realmente após a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, muitos soldados voltaram para casa com novos padrões de cuidados, especialmente a tendência de rostos bem barbeados. Essa mudança não foi apenas superficial, teve um significado prático. Os soldados perceberam que as máscaras de gás se ajustavam melhor à pele lisa, o que era vital para a sobrevivência nas trincheiras cheias de gases tóxicos. Quando esses veteranos retornaram à vida civil, seus rostos lisos tornaram-se um símbolo de modernidade e profissionalismo. Essa mudança cultural se espalhou pela sociedade, influenciando a moda e os hábitos de cuidados pessoais de toda uma geração que veio a seguir. Barbas que antes eram comuns começaram a desaparecer à medida que os homens adotavam essa nova norma. A influência foi significativa. Rostos bem barbeados passaram a ser associados à juventude, energia e ao espírito de uma era em transformação. Então, da próxima vez que você ver alguém sem barba, lembre-se de que isso é mais do que apenas uma escolha de estilo, é um reflexo da história. Recentemente, uma descoberta surpreendente na China chamou a atenção de historiadores e buscadores espirituais. Sob o grande templo de Boan, arqueólogos encontraram uma estupa de 1000 anos, que pode conter um fragmento do crânio de Buda. Esta relíquia requintada é cuidadosamente guardada em uma caixa de sândalo adornada com joias. Datada da época da dinastia Song, a descoberta não só é um marco importante na história, mas também ilumina a veneração dos ensinamentos de Buda. Junto com o fragmento do crânio, foram encontradas ossadas de outros santos, tornando essa descoberta uma das mais significativas da arqueologia budista nos últimos anos. Cada elemento deste local enriquece o legado do budismo, nos levando a refletir sobre as profundas conexões entre espiritualidade e história. Quais segredos esta antiga estupa esconde? Você sabia que os pinguins têm um aquecedor embutido? Pode parecer surpreendente, mas essas aves adoráveis não são apenas bonitas. Elas possuem uma adaptação incrível que as ajuda a sobreviver no clima gelado da Antártica. Os pinguins têm um termostato interno que regula a temperatura do corpo, permitindo que fiquem aquecidos, mesmo quando as temperaturas externas caem a níveis extremos.
Além dessa habilidade impressionante, suas penas desempenham um papel crucial na isolação térmica. As penas impermeáveis, bem ajustadas, retêm o ar quente perto da pele, criando uma barreira eficaz contra o frio cortante. Essa combinação única de características permite que os pinguins mergulhem em águas geladas e voltem facilmente à terra, mantendo seu calor corporal. A natureza não é incrível? Essas aves adoráveis nos lembram como a evolução fornece às espécies as ferramentas necessárias para sobreviver em condições extremas. A maioria das pessoas não sabe disso, mas os pastos de gado são enormes. Mais de 1/3 de toda a terra nos Estados Unidos contíguos é dedicada à pastagem de gado, totalizando impressionantes 654 milhões de acres. Isso equivale a cerca de 2,6 milhões de quilômetros quadrados, representando 35% de toda a área terrestre. Esse uso extensivo da terra destaca a importância da produção de carne bovina na agricultura americana. Quando consideramos as terras cultivadas especificamente para alimentar esses animais, a área utilizada por essa indústria sobe para 41%. É surpreendente pensar que cada hambúrguer ou bife que você saboreia vem de paisagens tão vastas. Além disso, esses pastos contribuem para uma atividade econômica significativa, proporcionando empregos e sustento para muitos agricultores em todo o país. No entanto, a dependência dessas terras também traz desafios, incluindo problemas de manejo e preocupações ambientais. Enquanto apreciamos os deliciosos produtos que vêm desse vasto sistema agrícola, é essencial equilibrar nosso consumo com um compromisso com práticas sustentáveis que protejam essas paisagens para as futuras gerações. Não é surpreendente considerar como os pastos de gado moldam nossos sistemas alimentares. Poucos sabem, mas a Rota da Seda foi revolucionária. A partir dos séculos a.C., ela se tornou uma incrível rede de rotas comerciais que ligavam a China ao Mediterrâneo. Imagine um extenso caminho sinuoso, por onde comerciantes transportavam seda magnífica, especiarias aromáticas, cerâmica fina e metais preciosos brilhantes. Essa movimentada artéria comercial não era apenas um local de troca de mercadorias, era um vibrante canal de troca de ideias e cultura, permitindo que arte, religião e tecnologia fluíssem livremente entre o Oriente e o Ocidente. Apesar das dificuldades, como desertos áridos e altas montanhas, corajosos comerciantes, peregrinos e diplomatas viajavam por essas rotas, enriquecendo sociedades da Ásia à Europa. Essa interconexão destaca como as civilizações antigas interagiam e influenciavam umas às outras, abrindo caminho para o comércio global que continua até hoje. Não é incrível como essas antigas rotas moldaram nosso mundo? Você sabia que satélites antigos criam lixo espacial? Quando os satélites terminam suas missões, eles não simplesmente desaparecem. Em vez disso, tornam-se parte de uma crescente coleção de lixo espacial que orbita nosso planeta. Atualmente, há mais de 1.000 objetos de lixo espacial registrados na órbita da Terra. Não é apenas lixo no céu. Cada pedaço pode se mover a uma velocidade de até 28.000 km/h, tornando até mesmo um pequeno fragmento potencialmente perigoso para satélites ativos e futuras missões espaciais. Imagine o que aconteceria se um pedaço de lixo colidisse com uma nave espacial. É por isso que agências espaciais em todo o mundo estão cada vez mais focadas em rastrear esse lixo e encontrar maneiras de gerenciá-lo. Soluções estão sendo exploradas, como o uso de redes ou arpões para capturar o lixo, mas a tarefa continua desafiadora. Como proteger nosso futuro no espaço enquanto limpamos a bagunça do passado? Você já pensou sobre a rotação dos tornados? O efeito Coriolis tem um papel surpreendente na forma como os tornados giram. No hemisfério norte, os tornados giram no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Esse fenômeno incrível é causado pela rotação da Terra, que faz com que o ar em movimento se desvie um pouco. Quando o ar quente e úmido sobe rapidamente, ele interage com o ar ao redor, criando poderosas colunas giratórias que vemos nos tornados. O efeito Coriolis é apenas uma parte do todo. As diferenças de temperatura na atmosfera também ajudam a formar essas tempestades incríveis. Compreender esses padrões ajuda os meteorologistas a prever o comportamento dos tornados e potencialmente salvar vidas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um tornado, lembre-se do efeito Coriolis e de como ele influencia esses fenômenos naturais impressionantes. O que é surpreendente sobre a hipopotomonstrosiquipedaliofobia?
Esta palavra de 36 letras descreve com humor o medo de palavras longas e é tão engraçada quanto irônica. Você consegue imaginar como é ter medo de uma palavra que já é longa por si só? A origem desse termo brincalhão remonta ao poeta romano Horácio, que mencionou um conceito semelhante há mais de 2000 anos, no século I a.C. Avançando para o ano 2000, vemos que a versão moderna da palavra foi popularizada pela poeta americana Amy Nejuku Mataatiu. O comprimento desse termo muitas vezes provoca risadas, o que pode divertir um pouco aqueles que enfrentam essa fobia em comum, seja pela dificuldade de pronunciar ou pela absurda extensão da palavra. A hipopotomonstrosicipedaliofobia nos lembra como a língua pode ser ao mesmo tempo maravilhosa e assustadora. Então, o que você acha? Essa palavra provoca medo ou risadas? As supernovas realmente influenciaram nossa capacidade de andar. Há cerca de 2,5 milhões de anos, explosões massivas conhecidas como supernovas enviaram raios cósmicos pelo espaço, que eventualmente chegaram à Terra. Essas partículas de alta energia provocaram tempestades elétricas e incendiaram florestas, mudando drasticamente a paisagem do Nordeste da África. Com a mudança do ambiente, nossos ancestrais enfrentaram novos desafios e oportunidades. Para se orientar nesse novo mundo, eles se adaptaram e desenvolveram a marcha bípede, ou seja, a habilidade de andar sobre duas pernas. Essa capacidade permitiu que eles percorressem grandes distâncias, identificassem predadores e aproveitassem novas fontes de alimento. Ao ficar em pé, nossos ancestrais também podiam usar as mãos para fabricar ferramentas, levando a avanços que moldaram a evolução humana. A conexão entre eventos cósmicos e adaptação biológica é um exemplo fascinante de como forças além do nosso planeta nos afetam. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se, isso pode ser não apenas uma conquista humana, mas também um legado cósmico. Isso pode te surpreender. Existem muitos universos. A ideia do multiverso sugere que nosso universo é apenas uma entre inúmeras outras, cada uma com suas próprias leis físicas e constantes. Imagine uma banheira cheia de bolhas, onde cada bolha representa um universo diferente. Algumas bolhas podem ter leis de física diferentes, como uma gravidade que puxa para o lado oposto, ou um tempo que flui para trás. Essas diferenças criam realidades completamente distintas. Cientistas e teóricos estão explorando essa ideia, sugerindo que o que percebemos como realidade é apenas uma pequena parte de um grande todo cósmico. Desde versões alternativas da Terra, onde dinossauros ainda vagam, até mundos totalmente estranhos com outras formas de vida, o multiverso abre possibilidades fascinantes. Embora ainda não tenhamos provado isso, o multiverso desafia nossa compreensão de tudo e nos incentiva a pensar de forma mais ampla. Será que outros universos estão a apenas um olhar de distância? Você pode acreditar que uma vila se esconde dentro de um vulcão? Situada confortavelmente na borda de um vulcão extinto, a vila de Andrinditra, em Madagascar, oferece vistas deslumbrantes e um clima que parece perfeito. Este lugar único permite que os moradores desfrutem de um microclima mais fresco e suave do que nas áreas ao redor. A cratera, com suas altas paredes e vegetação verde, cria um abrigo natural para essa pequena comunidade. Ao passear pela vila, você encontrará casas coloridas, moradores amigáveis e uma rica cultura que floresce há gerações. A paisagem vulcânica não só encanta os olhos, mas também fornece solo fértil, tornando-a ideal para a agricultura e o cultivo de produtos locais. Rodeados por uma diversidade de flora e fauna ao redor da cratera, os habitantes desfrutam de uma vida que lembra um pedaço do paraíso. Esta joia escondida em Madagascar mostra como a natureza e a comunidade podem coexistir em harmonia, criando um estilo de vida que se adapta ao meio ambiente. Você não gostaria de visitar um lugar tão incrível? Vamos descobrir a verdade sobre o significado da Torre de Kanuni. Este incrível monumento na Turquia é um lembrete cultural da importância de celebrar eventos significativos na vida, como o nascimento de entes queridos. Para muitos, especialmente nas comunidades locais, reconhecer esses momentos não é apenas uma tradição, mas uma maneira de fortalecer os laços familiares e a identidade cultural. Dizem as lendas que esquecer uma data importante pode levar a consequências inesperadas, como acabar na Alemanha, simbolizando o descaso com as próprias raízes. Visitar a Torre de Kanuni é uma ótima oportunidade para refletir sobre o passado e se conectar com a história da família.
Assim, a torre desempenha um papel importante em incentivar tanto os moradores quanto os turistas a valorizarem suas memórias e a honrarem seus entes queridos. Portanto, da próxima vez que passar por essa torre icônica, pense sobre quais eventos significativos você gostaria de celebrar. Conheça o rei do speedback. Quem é Alan Khan? Com uma incrível experiência de 40 anos nesse esporte, Alan Khan se tornou uma figura destacada, reconhecida mundialmente por sua velocidade e técnica. Conhecido por sua dedicação e paixão, ele chama a atenção no competitivo mundo do speedback. Mas o que é speedback? É uma disciplina única que combina movimentos rápidos e técnicas precisas, tornando-se tanto desafiadora quanto gratificante. Para compartilhar seu vasto conhecimento, Alan escreveu a Bíblia do Speedback, um guia abrangente que mergulha nos segredos e habilidades necessárias para dominar esse emocionante esporte. Seu livro é um recurso valioso tanto para iniciantes quanto para atletas experientes que buscam melhorar seu desempenho e compreensão do speedback. Sob a orientação de Alan, os fãs do esporte podem descobrir seu potencial e superar seus limites. Não se trata apenas de velocidade, a elegância e a estratégia também são importantes. Se você está curioso para aprender sobre speedback com o mestre, Alan Khan é a pessoa certa para consultar. Que conhecimentos você pode adquirir com sua experiência? Prepare-se para se surpreender com o lugar mágico na batida do beisebol. Você sabia que a batida do beisebol tem uma área especial chamada ponto doce? Esse lugar mágico fica a 12 a 18 centímetros da ponta da batida. Se o jogador acertar a bola exatamente nessa área, a chance de a bola sair do campo aumenta muito. Um golpe no ponto doce faz um som claro e crocante, que alegra não só o jogador, mas também os espectadores nas arquibancadas. É quase como música para os ouvidos. Saber onde está esse ponto doce pode dar aos jogadores uma vantagem, tornando seus golpes mais fortes e eficazes. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo de beisebol, preste atenção nesse estalo doce. Isso pode significar um grande golpe, e saber onde mirar pode transformar um golpe comum em um momento inesquecível no campo. Você sabia que o kiwi já foi chamado de groselha chinesa? Suas raízes vêm do vale do rio Yangtze, na China, onde crescia naturalmente, com uma casca peluda e polpa verde brilhante. No início do século XX, essa fruta deliciosa foi levada para a Nova Zelândia, onde um marketing inteligente a tornou popular. Na década de 1950, o kiwi ganhou um novo nome para atrair consumidores ocidentais, especialmente durante a Guerra Fria, quando frutas exóticas encantavam os compradores. Essa mudança de nome foi um passo acertado, e o kiwi rapidamente se tornou popular devido ao seu sabor único e alto teor de vitamina C. Hoje, é não apenas um café da manhã favorito. O kiwi é uma importante exportação agrícola da Nova Zelândia, agradando o paladar de pessoas ao redor do mundo. Não é incrível como a mudança de nome pode mudar o destino de uma fruta? Acredite ou não, os cartões com chip existem há várias décadas. A ideia de usar tecnologia inteligente em cartões de crédito e débito surgiu na década de 1980, mas a verdadeira popularidade da tecnologia EMV só chegou no final dos anos 1990. EMV é a sigla para Europay, Mastercard e Visa, os três desenvolvedores responsáveis por essa inovação. A principal razão para a introdução dos cartões com chip é aumentar a segurança das transações financeiras, dificultando muito a clonagem por parte dos golpistas. Diferente dos cartões magnéticos tradicionais, que são fáceis de copiar, os cartões com chip geram um código único para cada transação. Isso significa que, mesmo que um ladrão consiga interceptar os dados, ele não poderá usá-los novamente. Hoje, você pode encontrar esses cartões com chip nas carteiras ao redor do mundo, permitindo pagamentos por aproximação e adicionando um nível extra de segurança aos seus gastos. Não é incrível como um simples cartão pode proteger seu dinheiro suado? Surpreendente, mas as necessidades de sono variam muito com a idade. Adolescentes de 14 a 17 anos geralmente precisam de 7 a 11 horas de sono por noite, o que é crucial para seu crescimento e desenvolvimento. Diferente dos adultos que costumam precisar de cerca de 7 horas, os adolescentes ainda passam por mudanças físicas e mentais significativas. Esse sono extra ajuda a sustentar seus corpos em crescimento e suas mentes ativas, enquanto lidam com a escola, relacionamentos sociais e novas responsabilidades. Durante o sono profundo, o cérebro deles processa informações, fixando o que aprenderam na escola e ajudando a regular seu humor.
Sem descanso suficiente, os adolescentes podem ter dificuldades de concentração, mudanças de humor e até problemas de saúde. Por isso, é importante que eles durmam bem para o seu bem-estar. Você já se perguntou quanto sono realmente precisa, você ou seus adolescentes? O que realmente impulsiona o sucesso de Millie Bobby Brown? Millie Bobby Brown, mais conhecida por seu papel como Eleven na popular série Stranger Things, nasceu na linda Marbella, Espanha, em 19 de fevereiro de 2004. Embora muitos fãs a considerem uma estrela de Hollywood, sua infância foi marcada pela cultura ensolarada da Espanha. A família de Millie se mudou para o Zeletelo quando ela ainda era pequena, e foi lá que sua carreira de atriz começou a se desenvolver. Com seu talento natural e muito esforço, ela rapidamente conquistou os corações do público ao redor do mundo. Sua atuação como Eleven não apenas mostrou suas habilidades de atuação, mas também a tornou um modelo para muitos jovens espectadores. Millie também começou a produzir e apoia ativamente várias causas sociais, mostrando que sua influência vai além da atuação. Não é incrível como suas raízes espanholas e experiências iniciais moldaram seu caminho para a fama? Você já pensou nas leis de pesca do Kansas? No estado do Kansas é proibido pescar com as mãos nuas. Essa regra inusitada existe para proteger os peixes de serem facilmente enganados perto das pessoas. Imagine como é difícil pegar um peixe escorregadio só com as mãos. Isso exige reflexos rápidos e habilidade. A lei visa apoiar métodos de pesca justos e manter o equilíbrio no ecossistema aquático. Embora essa regra possa parecer estranha, seu objetivo é evitar que os pescadores tenham uma vantagem injusta na captura dos peixes. Assim, o Kansas promove a pesca sustentável, incentivando as pessoas a usarem varas ou redes. Portanto, na próxima vez que você estiver à beira do rio no Kansas, não se esqueça de levar seus equipamentos de pesca, em vez de contar apenas com as mãos nuas. Como você prefere pescar, da maneira tradicional ou sem usar as mãos? Prepare-se para se surpreender com os truques de parapente na Turquia. Recentemente, o parapentista Valentin Delik chamou a atenção de todos ao voar sobre balões de ar quente a uma velocidade incrível. Esse truque impressionante não é apenas uma diversão louca, ele exige controle excepcional e um timing preciso. Imagine flutuar no céu, manobrando a poucos centímetros dos balões coloridos, mantendo o equilíbrio perfeito para o voo. O parapente, um esporte que permite aos pilotos deslizar suavemente nas correntes térmicas, pode se transformar em uma aventura emocionante quando atletas como Delik desafiam os limites do possível. Cada manobra requer não só habilidade, mas também um profundo entendimento das correntes de vento e da segurança. A ousadia de Delik demonstra o que é possível quando a paixão e a precisão se encontram no ar. Isso inspirou muitos a subir aos céus e experimentar o parapente por si mesmos. Você está pronto para dar o primeiro passo nesse mundo emocionante? Você sabia que Cairo é a maior cidade da África? Com uma população de cerca de 20 milhões de pessoas, Cairo se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas também por suas profundas raízes históricas. Esta vibrante capital do Egito tem um passado incrível que remonta a mais de 4.000 anos, tornando-a uma das cidades habitadas mais antigas do mundo. Imagine-se caminhando pelas ruas, onde antigas civilizações floresceram. Os visitantes podem explorar locais icônicos, como as pirâmides de Gizé e a histórica cidadela de Cairo, que mostram a rica diversidade cultural que influenciou esta metrópole poderosa. A combinação única de vida moderna e história antiga faz de Cairo um lugar fascinante para viajantes e exploradores. Desde os mercados movimentados, cheios de especiarias e tecidos, até as tranquilas margens do rio Nilo, esta cidade oferece um vislumbre de um legado que continua vivo. Que histórias as ruas de Cairo podem contar? Acredite ou não, Cher mudou a televisão para sempre. Nos anos 60, Cher foi a primeira mulher a mostrar o umbigo na televisão americana durante sua apresentação no The Sonny and Cher Comedy Hour. Naquela época, as regras rígidas de transmissão consideravam qualquer sugestão de nudez, mesmo que fosse apenas o umbigo, muito chocante para o público. Mas Cher, com seu traje ousado, desafiou esses padrões antiquados, aceitando seu corpo e causando uma revolução na televisão. Sua escolha destemida não só deixou os espectadores empolgados, mas também ajudou a mudar os códigos de vestimenta na indústria do entretenimento, inspirando decisões mais expressivas e modernas em shows posteriores. Graças ao espírito rebelde de Cher, as fronteiras sobre roupas na mídia se tornaram mais flexíveis,
inspirando gerações de artistas a abraçar sua individualidade e repensar o que é considerado estiloso ou aceitável na tela. Um pequeno gesto pode realmente mudar a história da moda. Você sabia que a Lua está se afastando da Terra? Esse fenômeno incrível acontece a uma velocidade de cerca de 3,8 centímetros por ano. Embora isso possa parecer pouco, ao longo de milhões de anos, isso causa mudanças significativas no nosso céu noturno. À medida que a Lua se afasta, ela parecerá menor durante os eclipses solares, o que significa menos momentos espetaculares quando a Lua cobre completamente o Sol. Imagine como seria emocionante ver um eclipse desaparecendo aos poucos. Os cientistas conseguem medir esse movimento usando lasers direcionados a refletores deixados na superfície da Lua durante as missões Apollo. Com o tempo, a distância entre a Terra e a Lua continuará a aumentar, resultando em novos padrões de eclipses solares que a humanidade verá no futuro distante. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, pense nesse lento, mas certo afastamento da nossa planeta. Que outras surpresas nosso universo pode esconder? Vamos descobrir a verdade sobre o nome Pinóquio. O nome Pinóquio tem uma origem encantadora, com raízes no dialeto toscano da Itália. Ele vem da palavra pino, que significa pinheiro, refletindo uma profunda conexão com a natureza. A adição do sufixo diminutivo, quel, transforma-o em pequeno pinheiro. Isso faz sentido, já que o querido personagem de Carlo Collodi é famoso por ser esculpido em madeira, simbolizando o espírito da árvore. Imagine um mundo onde um nome simples carrega a essência da infância e das aventuras. Pinóquio, com seu icônico nariz longo e suas travessuras peculiares, simboliza crescimento e transformação, como uma jovem árvore que se estica em direção ao céu. Sua jornada de boneco de madeira, a menino de verdade, ecoa valores eternos de honestidade e coragem. Não é incrível como um nome pode contar uma história tão rica? Prepare-se para se surpreender com a queda de Constantinopla. Este evento histórico ocorreu em 1453, quando o sultão Mehmed II, um líder decidido, conquistou a cidade, mudando para sempre o curso da história. A queda de Constantinopla marcou o fim do domínio bizantino, que durou mais de 1000 anos. Essa conquista não apenas fortaleceu os otomanos como uma potência mundial significativa, mas também transformou a face do Mediterrâneo. Ao renomear a cidade para Istambul, Mehmed II deu a ela uma nova identidade como um vibrante centro de cultura, comércio e política, estrategicamente localizado na interseção da Europa e da Ásia. Este momento-chave abriu portas para os otomanos, levando a novas expansões na Europa e alterando o equilíbrio de poder na região. Hoje, a influência dessa conquista ressoa na história, lembrando-nos de como um único evento pode mudar o destino das nações. Você já pensou em espelhos feitos de crânios de cavalos? Em várias culturas antigas, os crânios de cavalos tiveram um papel fascinante, indo além de simples restos do passado. As pessoas usavam esses crânios como espelhos, uma prática única que misturava superstições e utilidade. Acreditava-se que a superfície refletora do crânio de um cavalo poderia afastar espíritos malignos, protegendo aqueles que ousavam olhar em suas profundezas. Essa crença destacava a profunda conexão entre as pessoas e seus cavalos, simbolizando força e proteção. Além disso, as propriedades refletivas do osso polido ofereciam uma utilidade inesperada, ajudando as pessoas a se cuidarem ou a verificarem sua aparência em situações onde espelhos tradicionais não estavam disponíveis. A mistura de função e ritual nessa prática ressalta como as sociedades antigas viam os animais não apenas como companheiros, mas também como protetores espirituais. Não é incrível como eles entrelaçavam misticismo com a vida cotidiana? Muitos não sabem, mas os Farlands existem. No profundo mundo de Minecraft, um jogador chamado Mystical Midget encontrou um lugar incrível chamado Farlands. Esse lugar estranho parece uma dimensão alternativa, onde a paisagem do jogo começa a se comportar de maneira estranha ao se aproximar das bordas do mundo. Após percorrer mais de 30 milhões de blocos, Mystical Midget descobriu que o jogo não consegue lidar com essa distância, resultando em um emocionante bug visual que revelou essa paisagem surreal. Infelizmente, para aqueles que querem explorar os Farlands hoje, a Mojang os removeu nas novas versões do jogo. No entanto, os aventureiros ainda podem vivenciar esse fenômeno único usando versões antigas do Minecraft.
Imagine-se vagando por um mundo onde as leis da realidade se curvam, onde as paisagens se torcem e se esticam de maneiras impossíveis. É como um sonho, esperando por aqueles que têm coragem de encontrá-lo. Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão autoconfiantes? O efeito Dunning-Kruger explica esse fenômeno interessante. É uma distorção cognitiva, onde pessoas com conhecimentos ou habilidades limitadas em uma área acreditam erroneamente que são mais competentes do que realmente são. Por exemplo, uma pessoa inexperiente pode achar que sabe tudo sobre um assunto só porque leu alguns artigos na internet. Por outro lado, verdadeiros especialistas costumam subestimar suas habilidades, pensando que tarefas que são fáceis para eles também devem ser fáceis para os outros. Essa discrepância entre a competência percebida e a real pode impactar bastante a tomada de decisões e até as interações sociais. Ao entender o efeito Dunning-Kruger, podemos reconhecer nossas zonas cegas e ter uma visão mais precisa de nossas habilidades. Na próxima vez que você sentir uma confiança excessiva ou dúvida sobre sua expertise, pense em como perceber essa distorção pode ajudar a melhorar sua autoestima. Prepare-se para se surpreender com o primeiro Kotak em Singapura. Em um evento emocionante, Singapura presenteou o belo região de Kotakastan com o primeiro Kotak. Esta caixa de madeira única, ou Kotak, não é apenas um recipiente. Ela simboliza a amizade e a troca cultural entre Singapura e Kotakastan. Tradicionalmente, os Kotaks eram usados para guardar objetos preciosos e frequentemente decorados com padrões elaborados que refletem o rico patrimônio de seu país. Graças à generosa contribuição de Singapura, os artesãos locais em Kotakastan agora têm a oportunidade de criar uma bela peça que celebrará sua parceria. Este gesto não apenas fortalece os laços entre as duas regiões, mas também destaca a importância da colaboração artística em nossa comunidade global. Como isso impactará as futuras trocas de arte e cultura? Porque o Santuário de Vanuatu usa uma bandeira especial. No Hotel Hideaway Island Resort e no Santuário Marinho, a segurança é a prioridade tanto para os mergulhadores quanto para os funcionários. Este lugar incrível permite que os visitantes explorem os vibrantes recifes de corais, garantindo a segurança de todos na água. Para isso, os funcionários frequentemente mergulham para cuidar do santuário ou ajudar os mergulhadores. Quando estão trabalhando debaixo d'água, uma bandeira especial é hasteada, sinalizando a todos os mergulhadores próximos que devem ter cuidado. Esse sistema de bandeiras ajuda a evitar acidentes e protege o ambiente marinho, permitindo que todos desfrutem da beleza da vida marinha em Vanuatu. Se você está planejando uma aventura de mergulho, conhecer essa bandeira certamente melhorará sua experiência e garantirá sua segurança. Então, da próxima vez que você ver essa bandeira tremulando nas ondas, lembre-se de que ela não está lá à toa. Você pode se surpreender. Retratos antigos eram sérios. Na década de 1840, a fotografia ainda era uma arte nova e em desenvolvimento, e as tradições da fotografia de retrato refletiam as normas sociais da época. As pessoas costumavam posar com expressões sérias ou neutras, já que um sorriso largo era considerado inadequado para adultos. Essa ideia surgiu da crença de que um sorriso mostrava falta de sofisticação ou seriedade. Além disso, as tecnologias das câmeras antigas tinham suas dificuldades. O tempo de exposição podia ser longo, às vezes chegando a vários minutos. Isso significava que manter um sorriso por tanto tempo era quase impossível, então os modelos pareciam mais relaxados ou contidos em suas fotos. Portanto, quando você olha para fotos vintage e nota rostos sérios, lembre-se de que eles não estavam apenas tentando parecer sérios, estavam seguindo os costumes e as condições práticas de sua época. Você pode acreditar na mandíbula gigante do peixe pelicano? Esse incrível ser das profundezas tem uma mandíbula capaz de engolir presas maiores que ele mesmo. Habitante das águas tropicais, o peixe pelicano vive a mais de 700 metros de profundidade, tornando-se um verdadeiro especialista no misterioso mundo dos oceanos. É impressionante como ele consegue esticar seu estômago como se fosse de borracha, permitindo que ele consuma alimentos que parecem impossíveis para seu tamanho. Ao contrário de muitos peixes que têm limitações na alimentação, as adaptações únicas do peixe pelicano permitem que ele aproveite fontes de alimento abundantes, mas difíceis de encontrar nas águas escuras. Imagine encontrar um ser cuja prato de jantar
pode se expandir para tamanhos tão surpreendentes. Essas adaptações ajudam o peixe pelicano a sobreviver em condições onde a comida pode ser escassa. Então, da próxima vez que você pensar sobre a vida no oceano, lembre-se do peixe pelicano e suas incríveis habilidades alimentares. A natureza realmente sabe como surpreender. O aço inoxidável torna o Cybertruck resistente e único. Este material inovador destaca o Cybertruck entre os veículos elétricos. Ele é não apenas extremamente resistente, mas também resistente a arranhões, permitindo que suporte o uso diário, sem perder sua aparência. O que você acha disso? No entanto, as opiniões sobre seu visual estão divididas. Alguns admiram seu design estiloso e industrial, enquanto outros o comparam ao aço inoxidável, usado em utensílios de cozinha. Sua aparência não convencional pode não corresponder à ideia de um carro elegante, mas definitivamente lhe confere um charme especial. Imagine dirigir uma caminhonete que não teme amassados de carrinhos de compras ou batidas acidentais no estacionamento. O design ousado e as características robustas do Cybertruck desafiam os padrões tradicionais de automóveis. Com essa combinação única de resistência e design moderno, fica a pergunta: será que o Cybertruck dará início a uma nova tendência no design de carros? Acredite ou não, filhotes recém-nascidos são completamente cegos e surdos. Ao nascer, esses pequenos bolinhos de pelo chegam ao mundo totalmente dependentes de sua mãe. Seus olhos e ouvidos estão fechados, o que significa que não conseguem ver ou ouvir nada ao seu redor. Pode ser difícil imaginar um filhote que não pode explorar o novo ambiente, mas não se preocupe, a natureza os dotou de outras habilidades. O primeiro sentido que eles desenvolvem é o tato, que desempenha um papel importante em suas vidas iniciais. Ao tocar o espaço ao seu redor, os filhotes conseguem encontrar sua mãe e receber o calor e a nutrição de que tanto precisam. Essa dependência inicial do tato ajuda a estabelecer um forte vínculo com a mãe, enquanto eles se aconchegam a ela em busca de conforto e segurança. Em apenas algumas semanas, esses pequenos encantos começarão a abrir os olhos e ouvidos, entrando em um mundo totalmente novo, cheio de experiências visuais e sonoras. Essa incrível jornada da vulnerabilidade à descoberta do seu ambiente é um belo lembrete de quão resiliente e adaptável a natureza pode ser. Difícil de acreditar, mas os Corgis eram cães pastores. Esses adoráveis companheiros de pernas curtas foram originalmente criados para ajudar os fazendeiros a cuidar do gado, especialmente das vacas. Seu tamanho pequeno e corpos ágeis permitiam que eles se movessem facilmente entre os grandes animais. Imagine um corgi correndo pelo rebanho, latindo e guiando as vacas na direção certa. Essa habilidade única os tornou indispensáveis para os fazendeiros no país de Gales, onde foram criados pela primeira vez. Os corgis não são apenas fofos, eles são inteligentes, enérgicos e trabalhadores. Eles mordiscavam os calcanhares das vacas para mantê-las organizadas, mostrando sua astúcia e coragem, apesar do tamanho pequeno. Com o tempo, a raça saiu dos campos e entrou em nossas casas, conquistando corações como animais de estimação. Hoje, os corgis são conhecidos por seu caráter brincalhão e lealdade, mas suas raízes como cães pastores nos lembram de sua história fascinante. Por que Jiroemon Kimura detém o recorde de longevidade? Jiroemon Kimura, nascido em 19 de abril de 1897, em Kyoto, Japão, é reconhecido como a pessoa mais velha confirmada da história, vivendo incríveis 116 anos e 54 dias. Sua notável longevidade despertou interesse e admiração. Muitos especialistas acreditam que o segredo da longevidade de Kimura está em seus hábitos alimentares simples, que incluíam uma dieta equilibrada sem excessos. Além disso, ele levava uma vida ativa, praticando exercícios regularmente, o que o ajudava a manter-se em forma e saudável. Mas talvez um dos fatores mais importantes foram suas fortes conexões sociais. Historicamente, Kimura estava cercado por família e amigos, o que, segundo pesquisas, impacta positivamente o bem-estar mental e emocional. Sua história extraordinária nos lembra que a longevidade pode depender não apenas da genética, mas também do estilo de vida. O que podemos aprender com a vida de Jiroemon Kimura sobre como viver mais e melhor? Quais pequenas mudanças poderíamos fazer em nossas vidas para melhorar nossa qualidade de vida? Incrível, mas essa ovelha produziu 42 quilos de lã. Chris, uma ovelha da Austrália, se tornou uma sensação quando sua incrível colheita de lã chamou a atenção de todos.
Depois de vários anos sem ser tosquiado, a lã de Chris cresceu em uma massa impressionante, pesando quase 43 quilos. Essa transformação não afetou apenas sua aparência. Para garantir a segurança e o conforto de Chris, foi realizada uma cuidadosa tosquia sob anestesia. Esse evento destacou como os animais podem sofrer com a negligência, já que muitas ovelhas precisam de tosquia regular para manter a saúde e o bem-estar. Após a tosquia, Chris não só parecia diferente, mas também se tornou mais ativo e enérgico. Defensores dos direitos dos animais até comentaram que a história de Chris aumenta a conscientização sobre a importância dos cuidados adequados com as ovelhas. Então, o que podemos aprender com a aventura peluda de Chris? Sua história ressalta a necessidade de cuidar de nossos amigos animais e mostra o quão incríveis eles podem ser quando recebem um pouco de atenção. Você já ouviu falar da Lei Única sobre Trabalhos Rodoviários em Indiana? De forma interessante, Indiana exige que homens de 18 a 50 anos trabalhem 6 dias por ano em estradas públicas. Essa lei incomum provavelmente remonta aos primeiros dias do estado, quando a infraestrutura estava se desenvolvendo, destacando um tempo em que os membros da comunidade se envolviam ativamente na manutenção do seu entorno. Imagine jovens com ferramentas trabalhando na pavimentação e reparo de estradas, criando um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. Embora você possa se perguntar se leis assim ainda são relevantes hoje, elas ilustram como a atividade cívica fazia parte da vida cotidiana. Hoje em dia, leis desse tipo são raras, tornando a exigência de Indiana um fato histórico único, que desperta interesse pela evolução do serviço público e pela participação na vida comunitária. O que você acha dessa combinação de tradição e dever? Você sabia que as gotas de chuva podem se mover como um carro? Na verdade, a velocidade média das gotas de chuva é impressionante, 9 a 10 metros por segundo, o que equivale a cerca de 22 milhas por hora. Essa velocidade pode parecer lenta em comparação com um carro, mas para algo tão frágil como uma gota de água, é bem rápida. Quando chove forte, essas pequenas gotas batem nas superfícies, criando aquele som característico que associamos a uma tempestade. Já pensou por que a chuva parece refrescante? Quando as gotas caem, elas podem resfriar o ar, trazendo alívio em dias quentes. O tamanho das gotas também importa. Gotas maiores podem cair mais rápido, enquanto as menores descem lentamente. Na próxima vez que você sentir a chuva na pele, pense na velocidade com que essas gotas vêm até você. É incrível como algo tão simples pode se mover tão rápido. Bonsai é realmente uma arte? Com certeza. O bonsai é uma tradição japonesa incrível que envolve o cultivo de árvores em miniatura em pequenos vasos, criando belas obras de arte vivas. A palavra bonsai significa plantado em um recipiente, e os mestres usam técnicas como poda, arame e replantio para moldar essas árvores ao longo dos anos. Cada bonsai reflete a beleza natural de suas versões maiores, permitindo que o artista recrie a grandiosidade da natureza em miniatura. Não se trata apenas da árvore. O bonsai representa paciência e dedicação, pois algumas árvores são cuidadas por décadas. Os apaixonados dizem que o bonsai captura a essência da natureza, da filosofia e da expressão artística ao mesmo tempo. Seja um pequeno pinheiro ou uma delicada flor de cerejeira, cada bonsai conta sua própria história, nos convidando a refletir sobre a beleza ao nosso redor e lembrando-nos da resiliência da natureza. Não é fascinante? Você já se perguntou por que o sorvete aquece você? Pode parecer surpreendente, mas saborear essa delícia cremosa realmente pode aumentar a sua temperatura corporal. O sorvete é amado por muitos, especialmente em dias quentes de verão, por sua natureza fria e refrescante. No entanto, seu alto teor de gordura cria um efeito interessante em nosso corpo. Quando comemos sorvete, nosso sistema digestivo trabalha ativamente para quebrar as gorduras. Esse processo exige energia, conhecido como termogênese. Quando o corpo metaboliza a gordura, ele produz calor, elevando ligeiramente nossa temperatura interna. Esse efeito pode ser inesperado, especialmente depois de consumir algo que parece frio e calmante. Esse fenômeno científico pode mudar a sua percepção sobre o prazer de saborear seus sabores favoritos. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma colher de sorvete de chocolate ou baunilha, lembre-se de que seu corpo está, na verdade, se aquecendo enquanto aprecia o sabor. Não é interessante como nosso corpo reage ao que comemos, às vezes de maneiras inesperadas? Os dentes podem realmente recuperar raízes? Absolutamente.
Se um dente for arrancado, você tem a chance de salvá-lo, colocando-o de volta rapidamente. Essa incrível habilidade está ligada aos processos naturais de cicatrização do seu corpo. O mais importante é o tempo. Quanto mais rápido você agir, maior a chance de sucesso. Primeiro, enxague o dente com água, mas não esfregue para não danificar sua estrutura. Depois, coloque o dente de volta no lugar, garantindo que ele esteja na posição correta. Se isso parecer muito difícil, você pode colocar o dente em um pequeno recipiente com leite ou solução salina por um tempo. Em seguida, apresse-se para o dentista para obter ajuda profissional. Ele poderá estabilizar o dente e acompanhar sua cicatrização. Esse fato interessante nos lembra que, embora nosso corpo tenha habilidades incríveis de cura, ele ainda precisa de ajuda qualificada para uma recuperação bem-sucedida. Então, da próxima vez que você enfrentar uma emergência odontológica, lembre-se de manter a calma e agir rapidamente. Seu dente ainda pode ser salvo. Você não vai acreditar que isso é fruta. Os botânicos têm uma definição especial do que é uma fruta, e é bastante surpreendente. Para esses especialistas, uma verdadeira fruta deve ter 3 camadas: uma casca externa, uma parte carnuda no meio e uma camada interna com sementes. Essa definição exclui frutas como morangos e framboesas, que muitos de nós consideramos frutas, porque suas sementes estão do lado de fora. Por outro lado, frutas como bananas e tomates são, na verdade, verdadeiras frutas. Sim, exatamente isso. Tomates com sua parte suculenta e sementes se encaixam perfeitamente na categoria de frutas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma banana ou cortando um tomate, lembre-se de que você está desfrutando de uma verdadeira experiência frutal. Não é incrível como nossa linguagem cotidiana pode ser diferente das definições científicas? Você sabia que a Shredda Foreman quebrou recordes mundiais? Isso pode te surpreender. A Shredda Foreman é uma pessoa extraordinária que detém o recorde do Guinness por ter o maior número de recordes com mais de 600 conquistas únicas. Entre seus feitos incríveis, destaca-se o recorde de coletar o maior número de ovos sem danificá-los. Imagine como ele equilibra e manuseia centenas de ovos, sem deixar nenhum deles rachar. A determinação e a criatividade de Foreman mostram até onde a perseverança pode levar. Sua jornada em busca de recordes demonstra não apenas seus talentos únicos, mas também como qualquer um pode perseguir seus sonhos audaciosos. Cada recorde que ele estabelece inspira muitas outras pessoas a ir além e pensar fora da caixa. Então, quem sabe, sua paixão pode te levar a criar seu próprio recorde. Quais recordes incríveis você acha que podem ser os próximos? A Victoria's Secret realmente iniciou uma revolução nas compras? Em 1977, Roy Raymond fundou a Victoria's Secret com uma ideia única: tornar a compra de lingerie mais confortável para homens que compravam presentes para suas parceiras. O nome Victoria remete à elegância da era vitoriana, refletindo o charme e a sofisticação que Raymond queria oferecer. Inicialmente, sua ideia foi um sucesso, levando a um rápido crescimento da empresa. No entanto, em 1982, Raymond vendeu a Victoria's Secret para Les Wexner, o que mudou tudo. Wexner deu nova vida à marca, transformando-a em uma potência global, sinônimo de lingerie de alta moda e desfiles luxuosos com modelos glamurosas. Essa mudança não apenas alterou a forma de marketing e a percepção sobre lingerie, mas também criou uma experiência de compra única que muitos ainda valorizam hoje. Você consegue imaginar como uma simples loja se tornou um símbolo cultural? Você já se perguntou por que coelhos podem morrer de medo? Esses adoráveis animais têm um sistema cardiovascular muito frágil, o que os torna especialmente vulneráveis ao estresse. Quando são assustados por predadores, os coelhos podem sofrer uma parada cardíaca súbita, levando à síndrome da morte súbita. Essa realidade chocante destaca a importância de criar um ambiente seguro e tranquilo para os coelhos domésticos. Imagine seu pet pulando feliz e seguro ao seu redor, longe de barulhos altos ou movimentos bruscos. Por outro lado, coelhos selvagens também enfrentam ameaças em seu habitat natural, onde o estresse pode levar a pânico e consequências fatais. Reduzindo barulhos altos ou preocupações perto dos locais onde os coelhos vivem, podemos ajudar a proteger esses animais tímidos e permitir que prosperem na natureza. Entender por que os coelhos se assustam facilmente enfatiza nossa responsabilidade de cuidar deles, seja como animais de estimação ou parte de um ecossistema maior. Então, da próxima vez que você ver um coelho, lembre-se de quão frágeis são seus pequenos corações.
Você sabia que Cleópatra viveu mais perto do McDonald's? Esse fato interessante conecta dois eventos históricos que parecem não ter relação. Cleópatra, a última rainha do Egito, governou no primeiro século a.C., ou seja, há cerca de 2000 anos. As famosas pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2560 a.C., quase 2500 anos antes de sua época. Vamos para 1955, quando o primeiro McDonald's foi inaugurado em San Bernardino, Califórnia, marcando o início do fenômeno global do fast food. Isso significa que Cleópatra viveu apenas 2000 anos antes do primeiro McDonald's, e sua vida começou 2500 anos depois da construção das pirâmides. É surpreendente pensar como a última governante do Antigo Egito e uma rede moderna de fast food têm uma conexão tão inesperada através do tempo. Essa comparação destaca o quanto nosso mundo mudou ao longo dos milênios e nos lembra que a história pode ser mais interconectada do que pensamos. Não é incrível como as linhas do tempo podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Você não vai acreditar no que aconteceu com o design do aeroporto de Berlim. Um aeroporto de alta tecnologia em Berlim ganhou destaque nas notícias quando se descobriu que suas portas de evacuação abrem para dentro. Esse erro chocante criou um sério risco em situações de emergência, pois as pessoas apressadas para sair poderiam se deparar com as portas em vez de deixar o prédio em segurança. Imagine o caos quando os viajantes, em pânico, ficavam presos diante de portas impenetráveis. Essa falha de design destaca a importância de rigorosas verificações de segurança durante a construção, especialmente em locais com grandes aglomerações. Os aeroportos devem garantir uma evacuação rápida em situações de emergência, e até mesmo um pequeno erro pode representar uma ameaça à vida. Felizmente, esse problema foi identificado antes que pudesse causar uma catástrofe, levando a mudanças imediatas para garantir a segurança dos passageiros no futuro. Como um erro tão simples pôde passar despercebido em uma instalação de alta tecnologia? Será que há tantos guaxinins na Alemanha? Este país abriga a maior população de guaxinins fora da América do Norte. A história dessas criaturas travessas começou quando foram trazidas intencionalmente para a reprodução com fins de pele, no meio do século XX. Alguns guaxinins escaparam corajosamente, enquanto outros foram soltos. Eles se adaptaram rapidamente ao novo ambiente, encontrando abrigo tanto nas florestas quanto nas cidades. Hoje, estima-se que mais de 1 milhão de guaxinins viva na Alemanha. O sucesso deles é impressionante, mostrando como os animais podem prosperar em ambientes desconhecidos. No entanto, isso preocupa os ecologistas, pois a população de guaxinins pode impactar a fauna local e os ecossistemas. Com suas patas ágeis e natureza curiosa, os guaxinins se tornaram uma visão comum nas cidades alemãs, revirando o lixo e encantando os moradores. Não é surpreendente ver um animal norte-americano vivendo tão longe de sua terra natal? Você sabia que o cianeto de potássio chocou os consumidores na década de 1980? Devido a um grave incidente de falsificação, algumas garrafas continham essa substância mortal. Esse ato chocante visava minar a confiança dos consumidores em um produto conhecido e em seu fabricante, a Johnson & Johnson. Após isso, a empresa tomou medidas significativas para recuperar a confiança pública. Eles patentearam uma embalagem revolucionária, feita para evitar novas falsificações, o que foi um marco nos protocolos de segurança dos produtos. Essa inovação resultou no aviso que vemos hoje: não use se a embalagem estiver danificada. Essa frase simples agora está presente em inúmeros produtos, garantindo a segurança das compras para os consumidores. Graças a essas medidas, os compradores se tornaram mais conscientes e incidentes de falsificação são levados muito a sério na indústria. Talvez essa seja uma das razões pelas quais não vemos produtos falsificados com tanta frequência hoje em dia. Incríveis possibilidades dos materiais médicos impressos em 3D. Pesquisadores estão sempre buscando novas maneiras de melhorar as técnicas cirúrgicas, e os designs inspirados no origami estão se destacando nessa área. Esses materiais impressos em 3D têm a capacidade única de se dobrar em formas específicas ao entrar em contato com a água. Imagine um dispositivo médico que pode mudar de forma, como uma obra de arte em papel. Isso lembra o origami tradicional, onde dobras complexas criam formas impressionantes. Com esses materiais inteligentes, os cirurgiões podem reduzir significativamente o tempo e a complexidade dos pontos. Em vez de depender apenas de métodos tradicionais,
Os médicos podem usar esses materiais que se dobram sozinhos para criar soluções eficazes, adaptadas às necessidades individuais. Com o avanço dessa tecnologia, podemos transformar a abordagem para desafios cirúrgicos, o que pode levar a uma recuperação mais rápida e melhores resultados para os pacientes. Não é incrível ver como a arte e a ciência se encontram em aspectos tão significativos? Você sabia que os girassóis podem conter milhares de sementes? Um girassol maduro pode ter de 500 a 2.000 sementes em seu centro, tornando-se uma fonte de nutrientes. Essas plantas vibrantes e alegres não apenas embelezam os jardins, elas desempenham um papel importante em nosso ecossistema e na agricultura. Os pássaros adoram suas sementes, o que as torna essenciais para a vida selvagem. Para os humanos, as sementes de girassol são um lanche popular, ricas em gorduras saudáveis, proteínas e vitaminas. Além disso, são importantes para a produção de óleo vegetal, usado na culinária e na indústria alimentícia. A versatilidade dos girassóis não para por aí, pois também podem ser usados para produzir biodiesel. Então, da próxima vez que você ver um campo de girassóis, lembre-se de que cada flor guarda um tesouro de sementes, sustentando tanto a natureza quanto nossas cozinhas. Você ouviu falar sobre um evento único na Escócia durante a pandemia? Em 2020, em Orkney, Escócia, ocorreu um evento comercial incrível no auge da pandemia global. Com 1,7 milhas de extensão e duração de 90 minutos, este evento, organizado por Logan Air, chamou a atenção dos moradores e visitantes. Com medidas de distanciamento social, Air adaptou habilidosamente a ideia de atividade comercial para garantir uma experiência segura e divertida. Em vez de encontros tradicionais, os participantes aproveitaram um percurso bem planejado que permitia fazer compras e socializar, respeitando as normas de proteção à saúde pública. Essa abordagem inovadora mostrou como as comunidades podem se unir mesmo em tempos difíceis, repensando as formas de interação no comércio e lazer. O evento não apenas apoiou os negócios locais, mas também promoveu um sentimento de unidade entre os moradores, demonstrando resiliência diante das dificuldades. Como esse evento impactou as pessoas em Orkney e inspirou outras? Sinta a emoção das montanhas russas aquáticas. A ponte Ashima Ohashi, no Japão, é famosa pelo seu design único, que cria uma ilusão óptica de inclinação. Esta impressionante ponte tem uma suave inclinação que pode enganar os olhos dos espectadores, fazendo-a parecer uma atração. Apesar de sua aparência dramática nas fotos, essa inclinação é completamente segura para os veículos. Os motoristas podem apreciar a vista enquanto atravessam a ponte, sentindo-se em uma aventura sobre as vastas águas abaixo. A ponte não é apenas importante para o tráfego, mas também atrai turistas que buscam tirar a selfie perfeita diante de sua beleza. Portanto, seja você um motorista ou um fotógrafo, a ponte Ashima Ohashi oferece uma experiência incrível, mostrando a rica combinação de arte e engenharia do Japão. Vamos revelar a verdade sobre o espaço atômico. Os átomos, que são os blocos de construção de tudo ao nosso redor, são surpreendentemente compostos principalmente de vazio. Imagine, se pudéssemos de alguma forma remover todo o espaço dentro dos átomos, todas as 8 bilhões de pessoas na Terra caberiam no tamanho de uma única maçã. Parece inacreditável, não é? Mas é verdade. Os átomos têm um núcleo minúsculo no centro, onde estão os prótons e nêutrons, cercado por uma nuvem de elétrons que giram ao redor. Apesar de termos essas partículas, a maior parte de cada átomo é na verdade vazia. Esse vazio permite que os átomos se conectem e criem tudo, da água às árvores e nossos próprios corpos. Isso também significa que a matéria que percebemos é, em grande parte, composta de espaço, nos fazendo repensar como nos vemos e como vemos o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você comer uma maçã, pense no incrível fato de que ela pode ser o lar de um minúsculo universo de espaço atômico vazio. Não é impressionante? Você já se perguntou por que as companhias aéreas vendem mais passagens do que lugares disponíveis? As companhias frequentemente vendem mais passagens do que assentos no avião, e isso é totalmente legal. Elas fazem isso sabendo que nem todos os passageiros comparecerão ao voo. Infelizmente, essa prática pode causar confusão e insatisfação quando todos os passageiros aparecem e não há lugares suficientes. Nesses casos, as companhias precisam encontrar soluções rapidamente, o que muitas vezes leva a discussões sobre compensações no portão de embarque.
Os passageiros podem receber vouchers para uma nova viagem ou a opção de pegar um voo mais tarde. Embora a venda excessiva de passagens ajude as companhias a maximizar lucros, preenchendo o máximo de assentos possível, isso levanta questões sobre como elas valorizam a experiência do cliente. Você está disposto a correr o risco de ser deixado de fora do voo por um bilhete mais barato? Você já se perguntou por que água morna não é melhor? Muitas pessoas acreditam que lavar as mãos com água morna elimina mais bactérias do que com água fria, mas isso não é bem verdade. Estudos mostram que a temperatura da água não importa para a limpeza das mãos. O segredo para uma boa lavagem das mãos está no uso do sabão e na fricção. O sabão remove sujeira e germes da pele, enquanto a fricção ajuda a eliminar fisicamente essas bactérias incômodas. Não importa se você escolhe água morna ou fria, o importante é ensaboar bem as mãos e esfregá-las por pelo menos 20 segundos. Assim você garante que está removendo os germes nocivos antes de tocar o rosto ou comer. Portanto, da próxima vez que você estiver na pia, não se preocupe com a temperatura da água. Apenas lembre-se de esfregar bem as mãos e lavá-las com frequência para manter os germes sob controle. Você já se perguntou se seus lábios têm uma identidade secreta? Acredite ou não, as impressões labiais são tão únicas quanto as digitais. Cada pessoa tem seus próprios padrões, linhas e texturas nos lábios, o que permite identificar indivíduos por essas características. Essa singularidade é impressionante até mesmo entre gêmeos idênticos, que podem ter traços semelhantes, mas têm impressões labiais diferentes. Na ciência forense, essa característica fascinante é utilizada em uma prática chamada hiloscopia, que ajuda investigadores a coletar evidências em casos criminais. Embora a análise de impressões labiais não seja tão comum quanto a identificação por impressões digitais, ela pode aprimorar os métodos de resolução de crimes. Você consegue imaginar como um mistério pode ser resolvido apenas com uma simples impressão labial? Com o avanço da tecnologia e da perícia forense, o mundo das impressões labiais pode em breve se tornar uma ferramenta importante na busca pela verdade. É verdade que os besouros papagaio podem voar de cabeça para baixo? Esses insetos incríveis têm um mecanismo de defesa único. Eles conseguem emitir um estalo poderoso que os levanta do chão, mesmo quando estão de cabeça para baixo. Quando se deparam com perigo, o besouro papagaio estala seu corpo especial, criando uma explosão repentina de energia que o ajuda a escapar da ameaça. Essa habilidade impressionante não serve apenas para se proteger de predadores. Ela também permite que eles façam acrobacias no ar. Imagine um pequeno besouro se virando e voando como se estivesse se preparando para um espetáculo do Cirque du Soleil. Essa habilidade os ajuda a navegar pelo ambiente, evitando obstáculos e predadores. Esses pequenos acrobatas nos ensinam sobre as maravilhas da adaptação na natureza. Com sua capacidade de escapar do perigo e realizar truques aéreos impressionantes, os besouros papagaio nos mostram que o tamanho não é o mais importante. Até mesmo criaturas pequenas podem ter talentos extraordinários. Então, da próxima vez que você ver um besouro, lembre-se de que alguns deles podem ser os acrobatas do mundo dos insetos. Por que bater o pé em um objeto traz má sorte? Na Nigéria, esse incidente aparentemente trivial tem um grande significado cultural. Muitos acreditam que bater o pé em uma pedra é um mau sinal, que indica problemas. As interpretações podem variar bastante. Alguns acham que isso levará a brigas com pessoas próximas, enquanto outros veem como um sinal de dificuldades financeiras. Essa ideia mostra como as superstições estão profundamente enraizadas na cultura nigeriana, onde eventos cotidianos, muitas vezes, estão ligados a significados mais profundos. As pessoas prestam atenção a esses sinais, refletindo a riqueza de crenças e tradições da sociedade. Essas interpretações fazem as pessoas refletirem, levando-as a serem mais atentas às suas ações e ao ambiente ao redor. Então, da próxima vez que você bater o pé em um objeto, talvez valha a pena pensar por um momento sobre as possíveis consequências. Você sabia sobre a inesperada reserva de vida selvagem na Coreia? A Zona Desmilitarizada, ou DMZ, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é conhecida como uma área de tensão, mas também é um refúgio surpreendente para a vida selvagem. Como essa área é rigorosamente protegida e fechada para humanos, a natureza pôde prosperar em condições tão incomuns. Espécies raras como o urso negro coreano e o leopardo do Amur vagam livremente, encontrando abrigo na vegetação densa. A DMZ é rica em biodiversidade, abrigando muitas plantas e animais que encontraram proteção contra a destruição de seus habitats e a caça.
Esse ambiente único se tornou um tesouro biológico, mostrando a resiliência da natureza. Pesquisadores e defensores da natureza estão animados com as oportunidades de estudar como essas espécies se adaptam e sobrevivem em uma área tão protegida. Apesar da tensão que ainda persiste, a DMZ é um símbolo de paz para a vida selvagem, levantando questões sobre conservação e a importância de proteger os habitats naturais do nosso planeta. Quem poderia imaginar que um lugar criado para dividir poderia nos unir em esforços para proteger essas criaturas incríveis? Durante as gravações de Máquina Mortífera, Will Smith adotou uma abordagem original, utilizando uma câmera em primeira pessoa. Esse método trouxe uma nova perspectiva às cenas de ação, permitindo que o público se sentisse no centro da ação. Em vez de apenas assistir, a audiência pôde vivenciar tudo pela ótica dos personagens. Essa técnica inteligente não só aumentou a tensão nas perseguições, mas também deu mais liberdade criativa aos produtores na narrativa visual. O resultado? Um estilo visual dinâmico que destacou Máquina Mortífera no gênero de ação. Ao experimentar diferentes perspectivas, Smith e sua equipe criaram um espetáculo envolvente que impressionou tanto os fãs quanto futuros diretores. É incrível como soluções inovadoras podem mudar nossa percepção de um filme. Acredite ou não, mas as maçãs têm raízes selvagens no Cazaquistão. O ancestral selvagem das nossas maçãs modernas é chamado de Malus sieversi e ainda cresce nas montanhas do Cazaquistão. Esta árvore incrível produz pequenas maçãs azedas, bem diferentes das variedades doces que costumamos comer. Cientistas acreditam que essas maçãs selvagens podem esconder segredos valiosos para melhorar as frutas que consumimos regularmente. Imagine descobrir novos sabores ou variedades que tornem nossas maçãs mais gostosas e resistentes a doenças. Agricultores locais cultivam maçãs há séculos, mas as árvores selvagens continuam sendo importantes, pois garantem diversidade genética e resistência. Ao preservar o Malus sieversi, garantimos que as futuras gerações possam desfrutar de uma rica variedade de maçãs, enquanto protegemos o equilíbrio ecológico nas vastas paisagens do Cazaquistão. Com as mudanças climáticas trazendo novos desafios para a agricultura global, a sobrevivência das maçãs selvagens se torna cada vez mais crucial. Então, da próxima vez que você morder uma maçã crocante, lembre-se de sua incrível jornada das florestas selvagens do Cazaquistão até sua lancheira. Vamos revelar a verdade sobre as leis do Bigfoot. No estado de Washington, é proibido matar o Bigfoot, o Sasquatch, ou qualquer criatura semelhante a um macaco. Essa lei, aprovada no condado de Skamania em 1969, gera interesse e controvérsias. Ela reflete não apenas a fascinação pelo lendário criptozoológico, frequentemente avistado no noroeste do Pacífico, mas também o desejo de proteger a natureza. Inicialmente, causar dano ao Sasquatch poderia resultar em multas pesadas ou até prisão, mas a lei mudou e agora serve para proteger a vida selvagem. Isso significa que o condado de Skamania apoia a proteção e o respeito pelo mito do Bigfoot, incentivando os moradores e turistas a valorizarem a beleza natural das florestas densas da região. Você já se perguntou por que essa criatura esquiva nos fascina tanto? Talvez seja a emoção do desconhecido e o mistério que mantém o mito vivo. Surpreendente, mas a prosopagnosia afeta o reconhecimento de rostos. Essa condição interessante, que muitas vezes surge devido a lesões na cabeça, derrames ou algumas doenças, deixa as pessoas incapazes de reconhecer rostos familiares, mesmo com a inteligência totalmente funcional. Imagine conversar com um amigo ou familiar, mas não conseguir lembrar como ele se parece. Isso pode ser frustrante e isolante, pois a prosopagnosia dificulta as interações sociais. Pessoas com essa condição veem rostos, mas seus cérebros têm dificuldades em processá-los e associá-los a memórias ou personalidades. Pesquisadores acreditam que essa disfunção está relacionada a problemas em áreas específicas do cérebro, especialmente no giro fusiforme, que desempenha um papel importante na percepção de rostos. Embora a prosopagnosia não afete a inteligência geral, ela certamente impacta relacionamentos pessoais e laços emocionais. Testes diagnósticos, como avaliações de percepção facial, podem ajudar a identificar essa condição, embora atualmente não haja cura. Pessoas com prosopagnosia frequentemente desenvolvem estratégias de enfrentamento, como se concentrar na voz da pessoa ou em características distintas para reconhecê-la. Não é incrível como nossos cérebros podem funcionar de maneiras tão inesperadas?
Vamos revelar a verdade sobre a explosão do caminhão. Na Austrália ocorreu um evento incomum. Um caminhão que transportava contêineres com sêmen bovino pegou fogo e explodiu. Não foi um incêndio qualquer. O fogo causou a explosão dos contêineres prensados e galões se espalharam pela estrada. Você consegue imaginar a cena? Sêmen bovino se espalhando por toda parte, criando um caos nas ruas. Os serviços de emergência correram para o local, trabalhando rapidamente para controlar a situação e garantir a segurança das pessoas. Este incidente inusitado destaca os riscos envolvidos no transporte de materiais sensíveis, mesmo aqueles relacionados à agricultura. Embora ninguém tenha se ferido gravemente, tais eventos nos lembram da importância de manusear materiais perigosos com cuidado. A explosão se tornou um fenômeno curioso, entretendo os espectadores e ao mesmo tempo lembrando sobre a necessidade de seguir os protocolos de segurança nas ruas. Você já pensou nos prazos de Elon Musk? Em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, ele frequentemente estabelece metas ambiciosas que geram interesse e debates. O termo "tempo de Elon" se popularizou para descrever essas previsões ousadas. Por exemplo, Musk anunciou que a Tesla produziria 500 mil carros por ano até 2018. Tanto os entusiastas quanto os céticos acompanharam isso de perto, mas essa meta só foi alcançada em 2020, porque os prazos são adiados. Alguns culpam problemas na cadeia de suprimentos, enquanto outros acreditam que a pressão intensa por inovações faz Musk expandir os limites do possível. Apesar dos atrasos, a Tesla se tornou líder no mercado de carros elétricos, revolucionando nossa visão sobre transporte. É apenas uma questão de expectativas irreais, ou Musk realmente busca mudar o mundo? Prepare-se para explorar as emocionantes altas e baixas de suas estratégias. A Revolução Americana, que ocorreu de 1765 a 1783, estabeleceu as bases das democracias modernas e influenciou revoluções ao redor do mundo. Embora muitos vejam a Revolução Francesa de 1789 como o início de novos ideais, as sementes foram plantadas antes, do outro lado do Atlântico. Os colonos buscavam independência do domínio britânico, inspirados por ideias de liberdade e autogoverno. Sua vitória não apenas transformou as 13 colônias, mas também inspirou os franceses e muitos outros países a desafiar a tirania. A Revolução trouxe conceitos como direitos individuais e governo representativo, que são fundamentais nas sociedades democráticas de hoje. Além disso, gerou debates sobre igualdade e governança, que ainda ressoam atualmente. Compreender essa revolução nos ajuda a valorizar as lutas contínuas por liberdade em todo o mundo. Assim, ao celebrarmos a independência, reconhecemos como um ato ousado de desobediência deu início a uma onda global de mudanças. Sim, é verdade. As tubarões são criaturas incríveis, e uma de suas características mais impressionantes é a capacidade de regenerar dentes constantemente. Durante sua vida, uma tubarão pode perder e substituir dentes até impressionantes 30 mil vezes. Esse processo incrível acontece porque as tubarões têm várias fileiras de dentes, e quando um dente cai, o próximo sobe para o lugar. Normalmente, as tubarões perdem alguns dentes enquanto se alimentam, o que as ajuda a manter mordidas afiadas e eficazes. Ao contrário dos humanos, que têm apenas um conjunto de dentes permanentes, as tubarões continuam a crescer novos a partir de um reservatório localizado profundamente na mandíbula. Algumas espécies, como o tubarão branco, podem substituir seus dentes a cada poucas semanas. Essa regeneração eficiente é vital para sua sobrevivência, já que sua dieta é composta principalmente de alimentos duros, como peixes e focas. Portanto, na próxima vez que você ver uma tubarão, lembre-se de seu impressionante estoque de dentes, que ajuda a permanecer no topo da cadeia alimentar do oceano. Você pode imaginar que a Burembio revelou o potencial da mata? Em 1962, a Burembio, um jogador-chave na exploração de recursos, recebeu informações interessantes sobre a região da mata. Esse local, situado na América do Sul, era conhecido por suas ricas reservas naturais e oportunidades para atividades mineradoras e industriais. A descoberta gerou grande interesse, pois geólogos e ecologistas viram na região da mata uma chance de contribuir significativamente para as economias locais e até para o mercado global. Muitos especialistas realizaram pesquisas extensas na esperança de encontrar minerais e materiais ocultos que pudessem impulsionar tecnologias e infraestrutura.
Os esforços de pesquisa da Burembio foram um marco na compreensão de como a gestão de recursos pode moldar regiões, especialmente em termos de emprego e desenvolvimento sustentável. Ao longo dos anos, a região da Mata continua a atrair a atenção de pesquisadores e investidores, levantando questões sobre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Quais novas descobertas nos aguardam? Você pode se surpreender. Os quadrados vêm dos círculos. A ideia de um quadrado, que muitas vezes vemos como uma figura simples, na verdade tem raízes fascinantes no círculo. Matemáticos e artistas antigos eram fascinados pela simetria perfeita de ambas as formas. O círculo, conhecido por seu raio constante a partir de um ponto, serve como base para entender outras figuras geométricas. Com o tempo, ao explorar as conexões entre diferentes formas, as pessoas começaram a representar quadrados, não apenas na matemática, mas também na arte e na arquitetura. Essa evolução mostra o quão interligado é nosso entendimento de geometria e demonstra que o design, muitas vezes, é uma mistura de diferentes elementos. Desde as antigas pirâmides até os edifícios modernos, a relação entre quadrados e círculos nos ensina sobre a beleza e a complexidade das formas em nosso mundo. Não é surpreendente pensar em quão longe a geometria chegou? Um fato interessante sobre as tradições de Natal. Muitas famílias celebram essa época de forma divertida, mas uma história se destaca. Uma família pobre enfrentou dificuldades no Natal, sem dinheiro para enfeitar sua árvore. Segundo a lenda, uma aranha amigável se compadeceu deles. À noite, essa criatura esperta teceu uma teia ao redor da árvore. Na manhã seguinte, a árvore brilhava com lindas teias que reluziam como prata ao sol. Essa encantadora lenda trouxe alegria à família e se tornou uma história favorita, passada de geração em geração. Em algumas culturas, essa história da aranha é celebrada com enfeites que lembram teias, ou até mesmo colocando uma aranha na árvore. Curiosamente, a aranha se tornou um símbolo de prosperidade e sorte em muitas tradições natalinas. Ela nos lembra que a beleza pode surgir de lugares inesperados, mesmo em tempos difíceis. Então, nesta temporada festiva, quando você olhar para sua árvore, talvez pense na mágica aranha e no calor da união familiar. Não é maravilhoso ver a beleza na vida cotidiana? Os dados de localização realmente afetam sua saúde? Aos 35 anos, muitos aplicativos nas áreas bancária, de mídia e alimentação usam dados de localização para melhorar a experiência do usuário. Essas informações ajudam as empresas a entender onde você está e o que pode lhe interessar, ajustando os serviços para você. Mas isso não é tudo. Ao analisar os dados de localização, esses aplicativos podem avaliar suas preferências, o que pode influenciar discretamente suas escolhas, desde os filmes que você assiste até a comida que você come. Curiosamente, esses mesmos dados podem impactar sua saúde. Por exemplo, um aplicativo de entrega de comida pode sugerir opções mais saudáveis, com base na sua localização ou em pedidos anteriores. Com essas tecnologias, seu ambiente local e hábitos pessoais moldam não apenas suas preferências, mas também seu bem-estar. À medida que os aplicativos se tornam mais inteligentes, surge uma pergunta interessante: quão fortemente esses algoritmos influenciam as escolhas que fazemos para a nossa saúde? Você já ouviu falar do Diabo de Jersey? Essa criatura estranha e assustadora, que dizem vagar pelos pântanos de Pinheiros, chama a atenção de moradores e turistas há mais de 200 anos. Com asas, cascos e uma cabeça parecida com a de uma cabra, o Diabo de Jersey apareceu pela primeira vez no século XVIII. Segundo as lendas locais, uma mulher chamada Mãe Lides deu à luz essa criatura como um filho amaldiçoado, e ela se transformou em um ser demoníaco antes de voar para as florestas escuras. Muitas pessoas afirmam ter visto ou ouvido o Diabo de Jersey ao longo dos anos, descrevendo seu grito aterrorizante que ecoa entre as árvores à noite. Os pântanos de Pinheiros, com suas florestas densas e atmosfera misteriosa, acrescentam ainda mais intriga a esses encontros. Essa criatura lendária não só despertou a curiosidade dos moradores, mas também se tornou um símbolo do rico folclore de Nova Jersey, inspirando inúmeras histórias, músicas e até produtos. E então, o que você acha? O Diabo de Jersey é apenas um mito? Ou há algo mais escondido nas sombras dos pântanos de Pinheiros? Você já ouviu falar do apetite gigante da baleia azul? Esse incrível animal é o maior do planeta e tem uma maneira impressionante de manter seu tamanho colossal. Uma baleia azul pode comer cerca de 4 toneladas de alimento por dia. Essa quantidade é equivalente às calorias que uma pessoa consome em 6 meses. Uma conquista impressionante da natureza.
As baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill, consumindo-os em grandes quantidades durante as temporadas de alimentação. Com seus filtros especializados, elas conseguem filtrar milhares de krills a cada gole, mostrando uma adaptação incrível ao seu ambiente oceânico. A habilidade da baleia azul de ingerir porções tão grandes é vital para manter sua energia, já que elas podem nadar longas distâncias e mergulhar fundo no oceano em busca de alimento. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis enfrentam sérias ameaças devido às mudanças climáticas e à atividade humana. À medida que aprendemos mais sobre esses majestosos animais, é importante proteger seu habitat e garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. O que você acha quanto mais podemos descobrir sobre esses gigantes? Imagine que você dá LSD a um elefante. O que aconteceu? Pesquisadores da Universidade de Oklahoma realizaram um experimento chocante. Eles administraram uma dose 3.000 vezes maior do que a normalmente usada por humanos, levantando sérias questões éticas. O elefante chamado Tasco teve reações terríveis, sofrendo muito estresse e, no final, morreu. Esse caso trágico gerou indignação entre defensores dos direitos dos animais e o público em geral, resultando em acusações de crueldade científica. O experimento visava estudar o efeito de drogas psicodélicas no comportamento animal, mas muitos acreditavam que ultrapassou uma linha moral. Como sociedade, devemos considerar a responsabilidade que vem com ferramentas de pesquisa tão poderosas. As consequências desse evento levaram ao endurecimento das regras sobre testes em animais em pesquisas científicas. A história de Tasco serve como um forte lembrete da importância de padrões éticos e da necessidade de tratar todos os seres vivos com respeito e compaixão. Como podemos garantir práticas éticas na ciência hoje? Quando termina a vida de uma bola de beisebol? Na liga principal de beisebol, a bola é geralmente usada em apenas 7 arremessos antes de ser trocada. Esse fato surpreendente destaca a energia constante do jogo. Cada bola é feita para ter um bom desempenho, mas se desgasta rapidamente devido às condições rigorosas. Os arremessadores lançam bolas rápidas e curvas com muita força, enquanto os rebatedores dão golpes poderosos, o que afeta a superfície e a estrutura da bola. Após esses 7 arremessos, a bola pode arranhar, perder aderência ou até mesmo amassar. Por isso, os árbitros sempre ficam atentos a esses sinais e estão prontos para substituir a bola se ela estiver desgastada. Quando uma nova bola entra em campo, ela está mais limpa e é mais fácil de segurar, permitindo que os jogadores façam suas melhores jogadas. Durante uma partida, são usadas de 2 a 3 dezenas de bolas, e os espectadores testemunham uma situação em constante mudança no campo. É incrível como uma coisa tão pequena desempenha um papel tão importante no passatempo favorito da América. E se eu te contar sobre o tronco de Natal mágico? A tradição do tronco de Natal é uma festa fascinante que existe há muitos séculos. Tudo começa com a decoração de um grande tronco, frequentemente envolto em fitas bonitas. As famílias regavam o tronco com vinho ou óleo e o acendiam, usando restos do tronco do ano anterior, simbolizando continuidade e sorte no ano que se aproxima. Com o tempo, essa simples tradição se transformou em algo doce e agradável. Em diferentes culturas, o tronco de Natal se tornou um bolo delicioso, que muitas vezes se parece com o próprio tronco e é coberto com chocolate rico e açúcar de confeiteiro. Essa sobremesa deliciosa não só transmite o espírito festivo da temporada, mas também serve como uma bela decoração nas reuniões de Natal. Então, da próxima vez que você cortar um bolo tronco de Natal, lembre-se de sua rica história e do calor que ele traz para as festas ao redor do mundo. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre perus selvagens. É verdade que caçadores frequentemente relatam coisas incríveis. Os perus podem fingir estar mortos quando são atingidos. Esse comportamento surpreendente destaca a resistência e a astúcia dessas aves. Imagine um peru que parece estar sem vida no chão, mas de repente ganha vida e foge quando alguém se aproxima. É uma estratégia astuta de sobrevivência que os ajuda a evitar armadilhas em situações extremamente perigosas. Esse truque de fingir estar morto confunde predadores e humanos, permitindo que os perus evitem ameaças potenciais. Embora isso possa parecer chocante, essa estratégia faz parte dos instintos naturais dos perus para sobreviver. Então, da próxima vez que você pensar em perus selvagens, lembre-se de que eles não são apenas aves.
São sobreviventes astutos que usam táticas inteligentes para viver mais um dia. Você já se perguntou por que a Torre de Pisa é inclinada? Essa famosa estrutura em Pisa, na Itália, não foi planejada para ser inclinada. Durante sua construção no século XII, os trabalhadores logo perceberam que o fundamento era mal projetado, feito de argila macia, areia e até conchas. Essa mistura instável não suportava o peso do pesado mármore que usaram, resultando na inclinação da torre à medida que o solo mudava com o tempo. Quando a inclinação se tornou mais visível, várias tentativas foram feitas para estabilizar a torre. Engenheiros tentaram de tudo, desde adicionar contrapesos até remover solo de um lado da fundação para evitar o colapso. Surpreendentemente, a engenharia moderna mantém a famosa inclinação, garantindo a segurança da estrutura para os visitantes. Ela se tornou um símbolo amado, atraindo milhões de pessoas que vêm admirar sua posição única. A Torre de Pisa nos ensina lições sobre engenharia e história, lembrando-nos da importância de uma boa fundação.